Olá, muito boa noite para você, tudo bem? Nós estamos tendo agora, vamos iniciar mais um encontro desta minissérie sobre Apocalipse. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Apocalipse e a morte, ok? Então é muito bom que você esteja aí com a gente para mais um estudo. Muito obrigado aí pela sua presença, ok? Nós vamos começar agora o nosso estudo. Se você tiver alguma pergunta, pode escrever aí no chat, tá bom? Aí do grupo, da página da igreja, do Jardim do Estádio, e nós vamos procurar responder a sua pergunta. Também escreva também algum comentário, aquilo que você desejar comentar também. Hoje o estudo é muito interessante. Aliás, estudar a Bíblia é sempre interessante, ok? Célia, boa noite, tudo bem? Que Deus te abençoe, um grande abraço, obrigado por estar aí com a gente. A Neila também, boa noite, Neila, obrigado por estar aí conosco, conectada. A Regina Francisco, muito obrigado porque vocês estão aí com a gente, ok? Com certeza a Emília também, obrigado, Emília. Obrigado por vocês, o Jesse também, Augusta Donon, vocês são muito bem-vindos, tá certo? Então é o seguinte, repetindo, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, ok, sobre o tema, nós vamos procurar responder. Escreva aí no chat, que de alguma forma essa pergunta vai chegar para mim, tá bom? Outro pedido, nós temos estudado vários temas, várias séries da Bíblia. Se você deseja conhecer mais acerca da palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, acesse lá a nossa página, o nosso canal no YouTube, ok? Pastor Jorge Peducci, ok? Pastor Jorge Peducci é o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, tá bom? Que periodicamente nós colocamos ali meditações, colocamos ali estudos e queremos colocar outras coisas novas também, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal Pastor Jorge Peducci lá no YouTube, tá bom? E também um outro pedido, compartilhe agora esta live aqui que você agora está assistindo, compartilhe aí nos seus grupos aí de do Facebook, com seus amigos, vamos viralizar esperança, vamos viralizar a palavra de Deus. Compartilhe. Vamos fazer agora, neste momento, um mutirão de compartilhamento, ok? Vamos fazer uma oração para o estudo desta noite? Querido Deus, querido Pai, que o Senhor nos dê a tua bênção, a tua paz, a tua companhia, iluminação, para que possamos entender a tua vontade e a tua verdade bíblica que está na palavra para a nossa vida nesta noite, Senhor. Dá-nos a tua paz, renove as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá. Vamos começar então o nosso estudo. Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Mais uma vez aí, obrigado, Sérgio Donon, obrigado por estar aí conosco também. Muito obrigado pelo carinho de sempre, ok? Repetindo, você pode colocar aí sua pergunta, o seu comentário aí no chat aqui da página da Igreja Adventista do Jardim do Estádio, tá bom? Coloque o seu comentário também e compartilhe, vamos compartilhar, ok? Esse estudo com os nossos amigos, ok? Então vamos lá, queridos. Voltando então aqui, eu quero compartilhar com você aqui a tela, ok? Hoje nós vamos falar sobre este tema, né? Estamos falando um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, o Apocalipse e a morte. Obviamente, nós não vamos esgotar este assunto é um assunto profundo, é um assunto amplo, ok? Mas nós queremos aqui, com certeza, nos aprofundar um pouco naquilo que Deus quer falar com a gente nesta noite, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Então vamos lá, o Apocalipse e a morte. Existe uma grande procura, uma grande curiosidade e uma grande atração
das pessoas por aquilo que é oculto, pelo misticismo. Existe uma busca incessante das pessoas encontrarem o sentido das suas vidas e muitas vezes as pessoas procuram encontrar conforto, a explicação desta vida no mundo dos mortos ou no mundo dos espíritos. E nós sabemos, eu falo isso com todo respeito, nós sabemos que o espiritismo, ele existe nas suas mais variadas formas e maneiras e crenças, mas a essência é uma só. A ideia popular de que existe vida após a morte. Ou seja, a crença de que a pessoa, quando ela morre, de alguma forma, ela continua, é uma crença muito popular que é espalhada na mídia, nos filmes, nos desenhos, nas novelas. Então, é uma crença muito popular, inclusive também nas religiões, inclusive a religião cristã, nas suas mais variadas denominações. Então, a pessoa que foi boa, ela vai para a glória direto, ela vai para o céu direto. A pessoa que foi má, ela vai para o inferno, queimar. Na teologia católica, a pessoa que foi mais ou menos, ela vai para o purgatório antes de ir para o céu. Na doutrina espírita, nas suas mais variadas manifestações, a pessoa ela reencarna, ok? Ela passa a ter outras chances. Então, veja bem, a ideia de que a alma é uma entidade separada do corpo humano é muito popular. E quando a pessoa morre, a alma ela se desprende do corpo e de alguma forma ela continua, ou seja, o ser humano ele continua. Não é à toa que milhões e milhões e milhões de milhões de pessoas procuram conversar, ter comunicação com os mortos, pessoas queridas que morreram, sabe? Com certeza estou falando com alguém que perdeu já alguém querido, quem sabe a mãe, o pai, um filho, um irmão, um amigo, um parente próximo, e vem a dor da saudade, a dor da perda, é uma perda irreparável. E o que se oferece por aí, muitas vezes é o seguinte, olha, não, você pode conversar com o seu pai, com a sua mãe, eles estão no mundo dos espíritos, eles estão num bom lugar, olha, você consegue conversar com eles. Então, claro, isso é uma ideia muito atrativa, que traz, pelo menos ameniza a dor, mas será que é bíblico? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Porque o mais importante não é aquilo que eu acho, não é aquilo que as pessoas dizem, mas é aquilo que Deus diz na Bíblia. E eu quero que você esteja com a sua mente aberta, por isso que é importante que agora você compartilhe, por favor, esta live agora com seus amigos, ok? Compartilhe, é importante. Eu quero, no final desse estudo, colocar dois textos do livro do Apocalipse que se referem à morte. Dois textos aparentemente complicados. Mas antes de estudarmos esses dois textos, eu preciso estudar com você o que a Bíblia fala sobre a questão da morte. Isso é muito importante. Então, eu peço que agora você deixe de lado aí as suas lutas, as suas preocupações, as suas angústias, ok? E se concentre naquilo que Deus vai falar com você agora, tá bom? Deus vai falar com você agora com certeza, tá bom? Repito, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, manda para mim aí, escreve no chat, que eu tenho uma equipe maravilhosa da Igreja Jardim do Estádio que vai estar trazendo essas perguntas aqui para a gente, tá bom? Já estou atento aqui com o meu celular, tá ok? Então vamos lá. Para você entender aqui, preste bem atenção aqui agora, e você, quem sabe, vai se surpreender. O conceito, a ideia, a doutrina da imortalidade da alma, sabe onde começou? No Jardim do Éden. Sabia disso? Olha só, preste bem atenção. Deus criou o mundo
Perfeito. Deixa eu até interromper aqui um pouquinho. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou Adão e Eva perfeitos. Num mundo onde não existia pecado. Deus colocou Adão e Eva num jardim chamado Jardim do Éden, um jardim maravilhoso, perfeito. Imagina o contexto, um lugar perfeito, onde não existia pecado, a mancha do pecado. Mas Deus disse, olha só, de todas as árvores do jardim, vocês poderão comer, menos desta árvore aqui, que ficava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Porque Deus disse claramente, olha, não comam deste fruto, porque no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Deus foi claro com Adão e Eva. Mas a gente sabe que Satanás, inteligente, um anjo caído, havia sido expulso do céu. Satanás, ele incorporou numa serpente. Ele não se transformou numa serpente. Podemos dizer que ali no Jardim do Éden, tivemos ali a primeira sessão espírita. Uma serpente, ela começa a falar. Ela passa a ser um canal de comunicação entre um anjo caído e o ser humano. E ali, através de uma serpente, Satanás chama a atenção de Eva e eles passam a conversar. E Satanás, através da serpente, oferece aquele fruto proibido para Eva. E Eva disse, Deus falou para nós, se comermos deste fruto, nós vamos morrer. Interessante que Satanás, ele, logo em seguida, Satanás, ele contradiz o que Deus havia falado, porque Deus disse, não comam deste fruto, porque vocês vão morrer. Mas sabe o que Satanás disse para Eva? Olha o que ele falou, é certo que você não morrerá. É certo que você não morrerá. Ou seja, Deus disse, se comer do fruto, você vai morrer. E Satanás disse, é certo que você não vai morrer. Eva, Deus está mentindo para você, Deus está escondendo o jogo de você. Se você comer do fruto, você vai ser poderosa igual a ele, você vai ser como Deus. Bom, ela foi enganada, comeu do fruto, ela deu fruto para Adão, e através do pecado que entrou no mundo, entrou a morte, a miséria, a tristeza, a dor, é algo que você vivencia e eu também. Isso só vai ter um fim quando Jesus Cristo voltar. Mas interessante, é certo que você não morrerá. Primeiro, Satanás, ele contradiz o que Deus disse. Tá certo? E outra coisa, Satanás, ele mentiu. E aqui, desde o Jardim do Éden, ele já coloca o conceito da imortalidade. Em outras palavras, Eva, mesmo que você coma do fruto, você não vai morrer, você vai continuar. De alguma forma, você vai continuar. Deixa eu falar uma coisa para você, olhando nos seus olhos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Se você acredita na imortalidade da alma, ou seja, quando a pessoa morre, ela continua, ou ela vai ter mais uma chance depois da morte, olha, eu respeito. E você pode até acreditar nisso. Mas saiba de uma coisa, esta doutrina, este conceito, não veio de Deus. Este conceito, esta doutrina, veio do inimigo, desde o Jardim do Éden. É certo que você não vai morrer. Eva, mesmo que você peque, você não vai morrer. Ok? Então, você pode até acreditar na imortalidade da alma, mas saiba, não é uma doutrina bíblica e nem veio de Deus. Eu vou provar isso para você. Ok? Tá certo? Podemos continuar então? Então, é certo que não morrerá. Veio de origem, tem origem satânica. Tá ok? Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui, então. Olha só. Então, Deus criou o ser humano de uma forma perfeita, para que possamos entender o que acontece com a pessoa quando ela morre, o que a Bíblia diz sobre isso, para onde nós vamos após a morte, nós primeiro precisamos entender de onde nós viemos, qual é a nossa origem, do que nós somos formados. Isso é muito importante, e a Bíblia, ela diz isso, ela nos informa sobre isso, ok? Então, olha só que interessante. Primeira questão, do que o homem foi formado? Do que nós somos formados? Olha só que interessante, a Bíblia diz, Gênesis 2:7, esse texto é fundamental para a nossa compreensão, fundamental.
Olha só. E formou Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Olha só, pó da terra, mais fôlego de vida. E o homem passou a ser. Olha só o que diz aqui. O homem passou a ser uma alma vivente. Então, de acordo com a Bíblia aqui, nós somos formados, o ser humano foi criado do pó da terra, tá certo? E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, a centelha da vida. E na junção destas duas coisas, pó da terra mais o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. Entenda bem aqui agora. A Bíblia não diz que o homem tem uma alma. A Bíblia não diz que o homem passou a ter uma alma vivente. Não. A Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Então, você é uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Tá bom? Nós somos pessoas. A palavra alma na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, geralmente, na grande maioria das vezes, ela tem a ideia de ser traduzida, é sinônimo de vida, pessoa, ser humano. Não é uma alma que se desprende, é um ser independente, algo independente que se desgruda da matéria quando a pessoa morre. Não, a Bíblia diz que nós somos uma alma. Você é uma alma vivente. Por quê? Porque você e eu, nós somos formados do pó da terra, mas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Portanto, pó da terra, mais fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Tudo bem? Tudo claro até aqui? Podemos continuar? Tanto é que, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus ele fala para Adão, logo depois da entrada do pecado, tu és pó e ao pó tornarás. Nós somos isso. Nós somos pó e ao pó tornaremos quando morrermos, ok? Então, pó da terra, mais fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma vivente, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Interessante que a expressão fôlego de vida, nós vamos precisar dessa expressão logo, logo, para você entender uma coisa muito interessante. A expressão fôlego de vida em hebraico é ruá. E ruá quer dizer vento, sopro. Guarde bem isso. A expressão fôlego de vida em hebraico é ruá, que quer dizer fôlego, vento, sopro. Lembra? E Deus soprou nas narinas de Adão, Gênesis 2:7, o fôlego da vida. Ok? É o hálito de Deus, é o vento, é o sopro de Deus, é a centelha da vida, que só pode vir de Deus. Ok? Então vamos imaginar aqui a seguinte ilustração. Muito bem. Imagine aqui uma lâmpada. Você está vendo essa lâmpada? Imagine essa lâmpada. Nós temos aqui o bulbo dela, nós temos aqui, né, vendo a parte física da lâmpada. Ela está apagada. Ora, para que ela possa acender, o que é necessário? Ela precisa de energia. Ela precisa estar conectada a uma rede elétrica, de energia. Então, olha só que interessante. Lâmpada mais energia, o que acontece com a lâmpada? Ela acende. Ok? Então, vou repetir. Lâmpada mais a energia, ela acende. Ela fica acesa. Clareia. Agora, adianta ter a lâmpada, mas não tem energia? Adianta ter energia, mas não tem a lâmpada? Não vai funcionar. Juntando as duas coisas somente, a lâmpada ela passa a clarear, ela emite luz, ok? Pó da terra, mais o fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. Agora, se você está prestando atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Então,
Se nós somos pó da terra, mais o fôlego de vida, passamos a ser uma alma vivente. Nós temos aqui a lâmpada, mais energia, a lâmpada clareia. Olha só que interessante. O que acontece com o pó da terra e o fôlego de vida após a morte? A pessoa morreu, deu o seu último suspiro. O que acontece com o pó da terra e o fôlego de vida após a morte? Eclesiastes 12:7 diz assim, preste bem atenção aqui agora. E o pó volta à terra como era. Ok? Nenhuma novidade. Nós morremos, viramos pó, desintegramos. E o pó volta à terra como era. E Eclesiastes 12:7 diz, e o Espírito volta a Deus que o deu. Deus deu o Espírito, e esse Espírito volta para Deus, no momento da morte. Aí você fala, Pastor Jorge, espera um pouquinho. Opa, aqui está falando, o senhor mesmo está lendo, que o Espírito volta para Deus. Então, se o Espírito volta para Deus, então, olha só, o Espírito, nosso Espírito continua. Nós continuamos conscientes após a morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Esta palavra, infelizmente, ela foi mal traduzida para o português. Mal traduzida para o português. Mal traduzida. Sabe por quê? Porque essa palavra espírito, aqui em Eclesiastes 12:7, e também em Salmos 146:4, nós vamos ler daqui a pouco, essa palavra espírito, em hebraico, você pode pesquisar, é ruá. Lembra? E ruá significa o quê? Vento, sopro, fôlego. Em outras palavras, no momento da morte, o pó volta à terra como era. E o ruá, o fôlego, o vento, o sopro que Deus havia dado, volta para ele. Deus recolhe este sopro para ele. Então, veja bem, no momento da morte, preste bem atenção aqui agora, é muito importante, o pó da terra e o fôlego de vida, no momento da morte, o que acontece? Eles se separam. O pó volta à terra, como era, e o espírito, o fôlego, o ruá, volta para Deus. Neste momento, eles se separam, ok? Eles se separam. Então, veja bem, se o ruá, o vento, o sopro e o pó da terra se separam, olha só, se nós somos a junção do pó da terra mais o fôlego de vida, e os dois se separam por ocasião da morte, os dois se separam por ocasião da morte, nós que somos uma alma vivente, porque nós somos a junção das duas coisas, lembram-se? Nós somos a junção das duas coisas, pó da terra mais o fôlego de vida. Se nesse momento, no momento da morte, eles se separam, a pessoa que é uma alma vivente, por ocasião da morte, o que acontece com ela? O que acontece com ela? Está pensando? É isso mesmo. O que acontece com ela? Ela deixa de existir. A alma vivente que a pessoa é e que nós somos, no momento da morte, deixamos de existir. Por quê? Porque há uma separação entre o pó da terra e o fôlego de vida. Lembra? Lâmpada e energia. As duas coisas precisam estar juntas para funcionar. Nós somos uma alma vivente porque nós somos a junção do pó da terra e fôlego de vida. No momento da morte, esta alma vivente deixa de existir. Acabou. É isso mesmo. Acabou. Não sente mais nada, não vê mais nada. Acabou. 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 Você fala, pastor, não fez, para um pouquinho. Então, quando a pessoa morre, ela não tem mais consciência de nada, ela não vê mais nada, ela não sente mais nada. É isso mesmo. E eu vou mostrar para você isso agora. Vamos lá. Olha só. Eclesiastes 9, 5 e 6. Preste bem atenção aqui agora. Preste bem atenção. Ok? Olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada. Os mortos não sabem de nada. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha só, preste atenção aqui agora, no versículo 6. Amor, ódio e inveja para eles
já pereceram. Escuta, somente os vivos amam, têm ódio, têm inveja, têm ciúmes. Os vivos sentem essas coisas. Mas aqui diz, os mortos, eles não sentem mais nada. Por que que eles não sentem mais nada? Por que que eles não têm mais amor? Por que que eles não têm mais ódio? Por que que eles não têm mais inveja? Por quê? Porque simplesmente deixaram de existir. Não têm mais consciência de nada. Os mortos não sabem de nada. Está entendendo? Então, eu vou falar uma coisa para você com todo respeito agora. A sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, o seu amigo, que infelizmente a morte tragou, eles não estão em nenhum lugar. Eles deixaram de existir. Eles não estão no céu. Eles não estão no inferno. Eles não estão no purgatório. E segundo a Bíblia, também não reencarnaram. Eles simplesmente deixaram de existir. Não tem mais consciência de nada. Aí você fala, pastor, então quer dizer que a morte é o fim de tudo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a pessoa morre, ela não tem mais consciência de nada, ela não vê mais nada, ela deixou de existir. Mas, biblicamente falando, graças a Deus, a morte não é o fim de tudo. Aguarde aí, ok? Então, olha só, para sempre, para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo bem? Versículo 10. Tudo, Eclesiastes 9:10, tudo que vier às suas mãos para fazer, façam conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, olha só, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo que você tem que fazer agora, enquanto você está vivo. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Você tem que fazer isso agora, enquanto você está vivo. Porque depois, quando morrer, acabou. Não tem mais chance. Não tem uma segunda chance. Aqui diz, tudo o que você tem que fazer, faça agora. Porque quando você for para a sepultura, e eu também, lá não existe mais obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É isso. Por quê? Porque a alma deixa de existir. Ok? A alma, ela deixa de existir. Williams Alves, ele faz uma pergunta. A morte é como se a gente estivesse dormindo? Sim, Williams, porque a Bíblia, nós não vamos tocar nesse assunto, mas Paulo, o Senhor Jesus Cristo, compara a morte como um sono. As pessoas que estão mortas, elas estão dormindo. Da mesma forma como quando a gente dorme, a gente não tem consciência do que está acontecendo ao nosso redor, consciência do tempo que está passando, assim a pessoa que está morta, ela não tem mais consciência de nada. É como se ela estivesse dormindo. Ok? Olha só que interessante, Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10. Olha só esse texto de Jó. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Sabe aquela coisa de que os espíritos dos mortos, os fantasmas ficam dentro das casas, dentro das suas casas, que a gente vê muito nos filmes de suspense e terror? Biblicamente falando, isso não existe. Aqui, Jó 7, 9 e 10 é bem claro, ok? Outra coisa, interessante, Isaías 38, 18 e 19. Tem vários outros textos, eu peguei apenas alguns. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Ou seja, os mortos não louvam o Senhor. A sepultura não pode louvar o Senhor. Os mortos não podem ser fiéis ao Senhor, porque eles deixaram de existir. Está entendendo? Então, essa ideia de que quando a pessoa morre, ela vai para a glória, ela vai cantar para Deus. Não. Aqui é claro, somente os vivos louvam ao Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor. Está entendendo? Então, nós podemos louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor agora, enquanto nós estamos vivos. Ok? Olha só que interessante, Salmo 146, 4. Saí-lhes de espírito. Ou seja, lembra que eu falei? Aqui a palavra espírito também foi mal traduzida para o português. A palavra aqui, espírito, ela é ruá, vem sopro. Saí-lhes o fôlego de vida, o sopro, o vento, o ruá, e eles voltam ao pó. Olha só.
Está falando aqui da separação. Sai o ruá e volta ao pó. Neste mesmo dia, acabam todos os seus planos. Acabam todos os seus planos. Os mortos não sentem mais nada, não veem mais nada. Os mortos não fazem planos, não têm mais projetos. Eles não velam por nós, porque os mortos não existem mais. Está claro? Está dando para entender? Você está acompanhando a gente? Então, eu sei que esse é um tema que mexe bastante com a gente. Mexe bastante com a gente, né? Mexe bastante. Mas é um tema importantíssimo. É um tema importantíssimo, certo? Então, olha só. É muito importante que você estude sobre esse tema e que você também compartilhe esta live com outras pessoas. Vamos compartilhar, ok? Vamos compartilhar esta live para que outras pessoas também possam acompanhar esse estudo muito importante da palavra de Deus, ok? Então, vamos lá, vamos continuar compartilhando aqui a nossa tela, tá bom? Vamos lá, então. Continuando, então, aqui, que a gente tem bastante coisa ainda, e o tempo está passando. Aí vem a pergunta, uma pergunta muito importante. Como explicar as aparições e manifestações de espíritos? Ora, se a pessoa, quando morre, ela não sente mais nada, não vê mais nada, ela não vai para nenhum lugar, ela simplesmente está dormindo, como explicar, então, essas aparições de espíritos de pessoas que morreram? Como explicar essas aparições das pessoas que já morreram, que muitas vezes têm a mesma voz, têm a mesma aparência das pessoas que faleceram? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Olha só que interessante. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Os seus próprios ministros, que são os anjos malignos, os anjos caídos, também se transformam em ministros de justiça. Satanás e os seus anjos caídos, eles têm poder para se transformarem em anjos de luz. Eles têm poder e inteligência para enganar as pessoas. Eles têm poder para se manifestarem como espíritos de pessoas que morreram. Mas qual o objetivo? De enganar as pessoas, de desviar as pessoas da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. Ok? Então, Satanás e seus anjos, eles têm esse poder, eles têm esse poder. Olha o que o Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, diz: porque esses espíritos são espíritos de demônios, operadores de sinais, ou seja, eles fazem milagres. Espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro. Sabe, meus queridos, Satanás, ele tem poder, ele é muito inteligente. Então, o próprio Satanás, ele pode se transformar em um anjo de luz para poder enganar. Os seus anjos caídos, eles se transformam em anjos de justiça, mas são espíritos de demônios, operadores de milagres, operadores de sinais, com o objetivo de enganar as pessoas. A Bíblia diz, quando a pessoa morre, ela não vai para nenhum lugar. Mas aí aparecem espíritos de mortos, de supostos mortos, ou supostos espíritos de mortos, dizendo coisas contrárias à Bíblia. E as pessoas acreditam, claro, naquilo que elas estão vendo, naquilo que elas estão sentindo, e deixando a palavra de Deus de lado. É Satanás querendo enganar, é Satanás querendo iludir, é Satanás querendo destruir. Ok? Então, olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas, milagres, para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Os enganos satânicos são tão poderosos, são tão fortes, que, se possível, vão enganar até os próprios escolhidos. Então, não se iluda, Satanás, ele tem poder, sim, para se manifestar como espírito, os seus anjos também, como espíritos
dos falecidos. Cuidado! Por isso que é importante que você estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. A Bíblia deve ser o nosso fundamento das nossas escolhas e decisões. Olha só algumas advertências de Deus para nós em relação a isso. Isaías 8,19, quando vos disserem, consultai os necromantes e adivinhos, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Não! Nós temos Deus. Deus é a fonte da revelação. A palavra de Deus é a fonte da revelação. Nós vamos consultar os mortos a favor dos vivos? Não! Deus diz que nós não podemos fazer isso. Nós não devemos fazer essas coisas. Porque esses espíritos de mortos por aí são espíritos demoníacos, são espíritos de anjos caídos. Não mexa com essas coisas. Olha só, Deuteronômio 18, 10 e 11. Não se achará Deus falando para o seu povo, o povo de Israel. Esse é um princípio para mim e para você hoje também. Não se achará entre ti adivinhador, agoureiro, nem adivinhador, nem feiticeiro, nem necromante, nem quem consulte os mortos. Não haverá entre vocês isso, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Está entendendo? Deus é muito claro. Olha só, tá certo? Então, nós devemos entender isso. Agora, deixa eu voltar aqui para você rapidinho. Tá? Olha só, então, a gente fechar essa parte aqui e ir para a parte final, né? Como que nós podemos entender alguns textos do Apocalipse que eu vou mostrar para vocês. Mas deixa eu falar aqui agora para vocês, bem rapidinho. Então, veja bem. A Bíblia nos diz que quando uma pessoa morre, ela não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai para o purgatório, não reencarna, ela simplesmente deixa de existir. Ela não vê mais nada, não sente mais nada, ela não ouve mais nada. Então não adianta acender velas, orar por estas pessoas. Não. Elas morreram. Não veem mais nada, não sentem mais nada, não estão mais louvando ao Criador, ao Senhor. E Deus é muito claro, dizendo que nós não devemos praticar a consulta aos mortos, porque esses mortos que aparecem por aí são espíritos demoníacos, anjos malignos, com o objetivo de enganar e destruir. Então, existem dois textos do livro do Apocalipse que eu quero conversar com vocês agora, ok? Tá certo? Para a gente entender aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar agora de novo aqui com vocês. Então, como nós podemos entender os seguintes textos do Apocalipse? Vamos lá, vamos entender então. Primeiro texto, Apocalipse 1, 18. Jesus, ele aparece, o Cristo ressuscitado, ele aparece para João na ilha de Patmos. Esse é o Apocalipse capítulo 1, o Cristo glorificado. Ele diz para João, João, não tenha medo. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Né? Eu estou vivo, né, pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Como explicar esse texto? Se eu estou falando para você que a Bíblia não fala sobre o inferno, aliás, esse é um tema muito interessante que a gente pode estudar posteriormente. A palavra inferno na Bíblia. Todos os textos da Bíblia que falam sobre inferno. O que significa? Tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todas as palavras que a Bíblia fala sobre inferno, nenhuma delas se refere a um lugar onde as pessoas estão queimando, agonizando de forma eterna. Não, não é nada disso. Segundo ponto, a palavra inferno, ela nem existe. Ela nem existe no vocabulário hebraico e nem no vocabulário grego. Ela não existe, é uma palavra de origem latina. Tá certo? Então, essa palavra inferno aqui não está nos manuscritos antigos, mais antigos do grego. Não está. Foi uma palavra mal traduzida para o português. Me perdoe, foi uma palavra meio tendenciosa, porque inferno na Bíblia não existe. A figura do inferno, a pessoa queimando.
por toda a eternidade, sabe? Claro, a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, Deus é justo, Deus vai aplicar a sua justiça, mas eu não posso conceber a ideia de um Deus amoroso, porque mesmo a justiça de Deus, ela advém do amor dele, porque a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Eu não posso conceber a ideia de um Deus amoroso que vê, que contempla pessoas que ele criou e amou sendo torturadas, queimando, agonizando por toda uma eternidade. Para mim, e segundo o que a própria Bíblia diz, não há compatibilidade nesse tipo de amor com este conceito do inferno. Não. Então, o que está querendo dizer aqui? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que está querendo dizer aqui, então? O que significa, então? Olha só, vamos ver. Muito simples. Olha só. A palavra inferno aqui, em Apocalipse 1:18, é Hades. Jesus falou assim, então, eu tenho as chaves da morte e do Hades. E Hades quer dizer lugar escuro, sepultura. Simples. O que Jesus está falando? Então eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Jesus é o vencedor sobre a morte. Jesus morreu e ressuscitou. Então ele tem um poder sobre a morte, sabe? E ele vai dar vida a todos aqueles que crerem nele. Então olha só, a palavra inferno aqui é Hades, no grego. Sepultura, lugar escuro. Simples assim. Tá certo? Ok? Tudo bem? Então vamos lá. O outro texto que eu quero mostrar para você que é um texto polêmico, mas tem uma explicação. Olha só, aqui está falando no contexto do juízo executivo depois dos 1000 anos, ok? Depois do milênio. Apocalipse capítulo 20. O diabo, o sedutor o sedutor deles, né, de todas as nações, dos perdidos, foi lançado para dentro do lago de fogo e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí você fala, tá vendo? Aqui diz, o diabo, ele vai queimar pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Bom, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. A Bíblia diz, sim, que haverá um lago de fogo. A Bíblia, ela diz, sim, que depois dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer, o diabo ele vai tentar invadir a Nova Jerusalém. Está lá, Apocalipse capítulo 20. Ele diz que vai descer fogo do céu e vai destruir Satanás, vai destruir os anjos malignos e para sempre destruirá os ímpios. Para sempre. Mas olha só que interessante. Este vai ser o lago de fogo. E aonde vai ser o lago de fogo? O planeta Terra. O mesmo fogo que descerá do céu para destruir Satanás, os anjos malignos, os pecadores e o pecado e a morte, vai ser o mesmo fogo que vai purificar o planeta Terra. Porque Deus vai recriar todas as coisas. Nós vamos morar para toda a eternidade aqui no planeta Terra, na Terra renovada. Então vai haver sim um lago de fogo, é a punição de Deus. Mas esse lago de fogo não vai ser por toda a eternidade. Imagine nós estarmos dentro da Nova Jerusalém, salvos, e olharmos ali para fora, para além dos muros, e nós vermos ali um lago de fogo queimando para todo sempre. Quem sabe você vai ver ali seu amigo, o seu parente, queimando, agonizando para todo sempre. Será que isto é vida eterna que Deus está prometendo para nós? Será que este é o prazer, é o paraíso que Deus está prometendo para a gente? Nós estarmos bem salvos e nós vermos, contemplarmos ali, perto de nós, o lago de fogo que vai queimar por toda a eternidade, vendo as pessoas queimando para todo sempre, agonizando para todo sempre? Não, não é isso. Haverá um lago de fogo, mas que purificará o planeta Terra. E vai ter um momento, vai ter um fim. Então, olha só,
ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Vamos entender um pouquinho aqui. Esta visão está relacionada a pós-milênio. Como eu já disse, quando os ímpios, Satanás, seus anjos, a morte, o pecado serão destruídos. Serão destruídos. Ok? Tá certo? Então, olha só. A morte deles, de Satanás, dos anjos e dos ímpios, não vai ser instantânea, principalmente Satanás, mas aos poucos, conforme as suas obras. Claro, Satanás é o que vai mais demorar para queimar, ok? Mais demorar para queimar, porque ele vai ser responsabilizado pelos pecados que ele cometeu e pelos pecados que ele fez o povo de Deus cometer, tá certo? Então, ele vai queimar e queimar e queimar e queimar e sofrer mesmo, sofrer as consequências, os anjos malignos também. Os ímpios, os pecadores, aqueles que não se salvaram, alguns vão demorar, outros morrerão de forma rápida. Mas Satanás, ele vai demorar, e demorar, e demorar. Querido e querida, entenda o seguinte, a expressão séculos dos séculos não significa que eles ficarão queimando eternamente, mas as consequências desta punição serão eternas. As consequências serão eternas. Ou seja, é uma duração ilimitada, mas não eterna. Deu para entender? É uma duração ilimitada, mas não eterna. Ou seja, o diabo, Satanás, não vai ficar queimando eternamente. Ele vai durar de forma ilimitada, mas vai chegar um momento que vai ter um fim. O pecado, a morte, Satanás, não mais existirão. Se eu admitir que eles vão queimar por toda a eternidade, então vou ter que admitir que Satanás ele vai existir por toda a eternidade. E que os ímpios estarão sofrendo por toda uma eternidade. E isso não condiz com a justiça e o amor de Deus. Está entendendo? Então, olha só, a expressão séculos dos séculos, não é que eles vão ficar queimando, queimando, queimando. Não. As consequências serão eternas. A duração é ilimitada, mas não é eterna. Ok? Deu para entender? Tá certo? Sabe, a Bíblia, ela não se contradiz. Eu quero terminar falando de esperança, falando de coisa boa. A Bíblia nos ensina que quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. Mas a pessoa, ela vai ter o presente e o direito da ressurreição. A Bíblia, ela fala de ressurreição. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia não fala de que a pessoa quando morre foi boa, foi para a glória, quando foi má, foi para o inferno. Não. A Bíblia ela fala de ressurreição. Sabe, meus queridos? E quando isso vai acontecer? João, capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus ele diz lá que haverá duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Quando será a ressurreição da vida? Quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, lá diz: o Senhor descerá dos céus, ele vai dar uma ordem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. As pessoas que morreram fiéis a Jesus, elas vão ressuscitar quando Jesus voltar. Eu quero falar para você que perdeu um ente querido. Creia na promessa de Deus, porque a Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia diz que aqueles que foram fiéis a Jesus, quando Jesus voltar, vão ressuscitar para a vida eterna. Vão ressuscitar perfeitos. Você pode ler isso em 1 Coríntios, capítulo 15. E aquelas pessoas que não foram fiéis, que desprezaram a graça de Deus, vão ressuscitar? Sim, vão ressuscitar. Mas para o juízo, para a condenação e para a morte eterna.
Isso vai acontecer depois dos 1000 anos. Jesus ele vai voltar, vai levar os seus filhos para o céu, nós vamos morar lá durante 1000 anos, a terra vai ficar escura, desolada, sem ninguém, Satanás vai ficar preso aqui, e depois dos 1000 anos haverá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Eles vão ressuscitar para receberem o juízo e a condenação e vão morrer eternamente. Então, por isso que o Apocalipse fala, bem-aventurado. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Quando é a primeira ressurreição? É a ressurreição dos justos, quando Cristo voltar. Portanto, vale a pena ser fiel a Deus. Por isso que a gente fala que a morte não é o fim, não. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena você ser fiel a Deus. Vale a pena você ser fiel à palavra de Deus, à vontade de Deus, colocar a sua vida nas mãos de Cristo. Vale a pena. Porque mesmo que a morte venha, você vai ressuscitar quando Jesus voltar. E eu também. Está entendendo? E o legal disso tudo é que se nós não temos consciência da morte, se nós não temos consciência durante a morte, se a pessoa não tem consciência durante a morte, se ela não vê mais nada, ela não sente mais nada, ela pode ficar na sepultura 10 anos, 15 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 6.000 anos, não importa. Para a pessoa que morreu, ela fechou seus olhos. E o intervalo dela ter fechado os seus olhos para a ressurreição é de apenas 1 segundo, um piscar de olhos. Está dando para entender? Claro, a dor é para quem fica, a saudade é para quem fica vivo. Mas para a pessoa que morreu, ela não vê mais nada, não sente mais nada, e a consciência dela, no período em que ela está morta, não tem consciência, consciência de tempo, não tem consciência de nada. Ela fechou seus olhos e vai abrir logo em seguida para a ressurreição da vida ou a ressurreição do juízo. Uma outra coisa importante, se a pessoa, quando morre, ela já recebe a sua recompensa eterna, ou indo para a glória, lá no céu, ou indo para o inferno, para queimar para sempre, se ela já recebe a sua recompensa, que sentido tem a ressurreição? Que sentido tem a ressurreição dos mortos? Não tem sentido nenhum. Para que a pessoa vai ressuscitar? Para receber a sua recompensa? Se após a morte ela já recebeu. Está entendendo como é incoerente essa questão da imortalidade da alma? A Bíblia ela fala da mortalidade da alma. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, diz que o único que possui a imortalidade neste universo é Deus. E lá, 1 Coríntios, capítulo 15, lá diz que quando Jesus voltar, e nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, é aí, e somente aí, que as pessoas receberão o dom e o presente da imortalidade. É na volta de Jesus. Tudo bem? Deu para entender? Então, a Bíblia e o Apocalipse falam da morte, mas no sentido de que haverá ressurreição. Então, nós temos que colocar a nossa esperança na ressurreição. Por isso que vale a pena você colocar a sua vida em dia nas mãos de Deus. Porque a Bíblia, ela fala de ressurreição. Repito, meu querido e minha querida, você que está me assistindo, eu quero dizer uma coisa muito clara para você, muito séria, muito séria. E eu falo isso com respeito. Repito, se você acredita na imortalidade da alma, você pode até acreditar, mas não é uma doutrina bíblica. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Tá certo? Então, meus queridos e minhas queridas, que Deus abençoe a todos vocês. O meu convite é que você creia nas promessas de Deus reveladas na palavra dele. Você pode falar assim, pastor, mas é tão simples isso? A questão da morte parece tão simples na Bíblia. E é simples. É nós que complicamos muitas vezes. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado porque você esteve conectado com a gente. E olha, compartilhe esta live com outras pessoas. Vamos compartilhar.
Vamos viralizar esperança. Vamos viralizar a palavra de Deus. E se você depois quiser assistir de novo esse estudo, entra lá no meu canal, Pastor Jorge Peducci, e assiste lá, tá ok? E se inscreva no nosso canal também. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Aqui, antes de nós orarmos, a Isabela Vergara. Tudo bem, Isabela? A morte é uma etapa, né, pastor? Sim, a morte, infelizmente, é uma consequência do pecado. Né? Não é a vontade de Deus para a nossa vida, mas a consequência do pecado. Né? Então, se existe uma coisa certa na nossa vida, é a morte. A nossa vida, muitas vezes, é incerta, mas a morte, ela é certa. Mas, independente de qualquer coisa, vale a pena, repito, sermos fiéis a Deus. Ok? Leila de Lima, pastor, todo o olho o verá a vinda de Cristo. Isso mesmo, todo o olho o verá. Todas as pessoas verão, mas todas as pessoas que estiverem vivas verão Jesus voltar. Ok? Porque quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, aí ele vai dar uma palavra de ordem. E aí então os mortos em Cristo vão ressuscitar. Ok? Tá certo? Vamos orar então? Muito obrigado porque você esteve com a gente. E na próxima semana, olha só, nós vamos estar aqui agora 2 vezes por semana. Nós teremos mais uns 5, 6 encontros. E nós vamos estar conectados agora 2 vezes por semana, nas terças e quintas. Tá bom? Mas a gente envia propaganda para você. Que Deus te abençoe. Vamos fazer então uma oração? Vamos orar então? Pai maravilhoso, querido Deus, te agradecemos por esse estudo maravilhoso, que o Senhor nos conceda fé e esperança na tua palavra. Ajuda-nos a assimilar esses conceitos bíblicos em relação à morte e nos dê fé, Senhor, no teu amor, na tua graça, na tua bondade. Mesmo diante da dor, mesmo diante da morte, que coloquemos a nossa vida em tuas mãos. Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus, um grande abraço.